Fala galera, beleza? Vamos lá para a resolução de mais exercício. Novamente uma questão da UBMAP, da segunda fase e do nível 1. Questão 4 já começa a dar uma dificultada para quem está no sexto e sétimo ano. Vou vir aqui tentar sanar algumas dúvidas que podem ter. E é uma questão de geometria, bem provável que caia. Questão bem parecida. Eu lembro que no meu ano caiu. No meu ano era uma questão de dobragem, etc. Então vamos lá. Na figura, o quadrado tem lado 1. Os, quadra... os quatro triângulos azuis são iguais, assim como os dois triângulos amarelos menores. Os quatro triângulos amarelos maiores têm cada um deles base igual ao lado do quadrado, a altura com relação a essa base igual a 1 centímetro, e os outros dois com a mesma medida. Dois dos quadrila... Dois dos lados do quadrilátero rosa são paralelos ao lado do quadrado. Esses dois aqui, né? Deixa eu... Aqui não tá. Vamos ver se agora vai. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó, ele fala que é paralelo a esse aqui. Esses lados aqui, ok? É isso que ele quer dizer. Eles nunca vão se encontrar. Isso quer dizer que eles são paralelos, né? Vamos lá. A questão A. Qual a área da região formada pelos triângulos azuis? Então vamos lá. Vou fazer aqui no desenho mesmo. E se for ficando confuso, eu volto e faço de novo. Ele fala que o nosso quadrado tem lado 1. Então isso daqui, ó, tem lado 1. É isso que ele quer dizer. Então vamos lá. Se tudo isso daqui tem lado 1, ó, ele já fala aqui embaixo. E esse triângulo aqui divide pela metade, né? Aqui assim formaria a metade. Quer dizer que cada um desses lados aqui, né, representam meio. Aqui, ó, meio, meio. Deixa eu até ver aqui se eu consigo colocar uma caneta um pouquinho mais fininha. Ó, meio e aqui meio, ok? Então a altura desse triângulo azul aqui é meio. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Ele total vale 1. E aqui do lado eu vou colocar ele pela metade, né? Se o total vale 1 e a base aqui divide ele por 2, meio e meio, certinho? Então aqui, ó, a gente vai ter esse triângulo aqui, né? Ó. O mesmo triângulo que tá ali. E como a gente vai calcular isso daqui? Da mesma forma. A gente já viu que a base dele vale meio. Tá? Base dele vale meio. E a altura dele vale meio. A área de um triângulo é calculada como base vezes altura dividido por 2. Então, a gente tem base vezes altura dividido por 2. Daqui vai ser igual a meio vezes meio, 0,25 dividido por 2. Essa aqui é a área de um triângulo azul. Só que como a gente tem quatro triângulos azuis,
A gente vem aqui, ó, área total igual a 4, que multiplica 0,25 dividido por 2. Esse 4 com esse 2, a gente simplifica, né? Vem aqui, fica o 2. 2 vezes 0,25. 0,5 centímetros quadrados. Essa aqui é a área formada pela região dos triângulos azuis. Ok? Essa aqui é a resposta. Colocando isso daqui, ele já entenderia, principalmente essa parte aqui, ó. A parte do desenho, você pode fazer aqui, você pode fazer todo esse rascunho de uma forma mais organizada e bonita. Ele vai considerar o corretor, e essa parte onde eu circulei aqui é a parte fundamental. Colocando isso daqui e escrevendo, tipo, são 4 triângulos azuis, e multiplicando aqui, ó, área total, ele vai entender. E vai te dar a pontuação completa, né? Você poderia escrever aqui também, por extenso, sabe? Não tem problema. Qual a área da região formada pelos triângulos amarelos? Então, vamos lá. Ó, esse triângulo aqui, ó, é fácil de calcular, né? Esse aqui, igualmente, esse daqui também, esse daqui também. Por que eu falo que é fácil? Porque você já tem que a base aqui vale 1 e você já tem que a altura vale 1 também. Simples assim. Então, a gente já vai vir aqui e vai calcular a área dele, ok? Então, a gente tem esse triângulo aqui, amarelo. Aqui, ok? Não ligue a proporção. No dia, pouco vai importar a proporção do seu desenho. Tanto que os valores estejam certos, isso vai ser o de menos. E o que a gente tem que fazer agora é saber calcular o desse menor. Mas vamos deixar ele para depois. O amarelo maior, nós temos que a base vale 1. E a altura dele vale 1 também, né? Ó. Você vê aqui, ó, a altura é esse valor e a base é esse aqui. Como ela está congruente, né, lado a lado ao quadrado, ela vale 1 também. E ele fala aqui que todos os triângulos são iguais, portanto, todos os triângulos têm base 1 e altura 1. Esse triângulo aqui, a gente sabe que a base dele vale 1. Ah, Anderson, por que você fala isso? Porque ele está aqui, ó. Ele está dentro do quadrado. Esse que eu pintei de vermelho aqui. Ok? Então, agora a gente vai lá, a gente precisa saber o quê? A altura dele, né? E agora, como a gente vai fazer isso daqui? De uma maneira bem simples, ó. Você lembra que eu comentei com vocês que essa linha aqui, esse ponto aqui, né? Ó, fiz o pontinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde a bolinha tá, né? Ele divide isso daqui em dois. Então, aqui em cima eu tenho meio e para baixo eu tenho meio. A mesma coisa acontece com esse ponto aqui, ó. Isso aqui já formou um retângulo, né? E aqui seria a interseção entre as diagonais de um retângulo. A interseção de duas diagonais sempre vai dar no centro desse retângulo, desse quadrado, dessa figura. E assim vai dividir essa figura em duas partes iguais. Quer dizer que aqui para baixo tem uma quantidade x e aqui para cima tem também uma quantidade x. Se eu tenho que toda essa altura aqui, ó, onde eu estou pintando, ó, essa altura vale meio, quanto que vale só esse pedacinho aqui?
0,25, né? Então, a gente chega que a nossa altura vale 0,25. Não é difícil de identificar isso daí, eu só tentei explicar de um jeito que vai ficar mais simples de entender. Mas é isso aqui em geral. Vamos lá calcular agora. Esse triângulo aqui a gente tem 4x. E esse triângulo aqui a gente tem 2x. Vamos lá fazer então. 4 que multiplica a base dele, base 1, altura 1 dividido por 2, mais a área do pequenininho amarelo, né? 2 vezes 1 vezes a altura, né? 0,25 dividido por 2. Esse 2 com esse 2 aqui, ó, você pode simplificar. Isso daqui vai ser igual. Esse 4 com esse 2 você simplifica. Vai ficar 2. Você vai chegar 2 que multiplica 1, que multiplica 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, você vai ter aqui 2 mais 1 vezes 0,25. 0,25. Isso daqui dá 2,25 centímetros quadrados. Ok? Essa aqui, então, é a área da região formada pelos triângulos amarelos. Ok? Agora a gente vem aqui para o item C, para a gente conseguir 20 pontos nessa questão. Uma questão que dá para tirar, não é uma questão que exige nada além do que um raciocínio bem simples. Você não vai precisar pensar em coisa mirabolante, que vai te ajudar demais. Ó, eu já vou fazer essa divisão aqui, que vocês vão ver que vai nos ajudar demais, demais. Ó, deixa eu ver se eu consigo deixar ele o mais reto possível aqui. Ficou bem bom, melhor do que eu imaginava. Ó, eu dividi o nosso quadrilátero rosa em 3 partes, né? Essa parte aqui, que é semelhante a essa, e esse quadrado aqui de cima. Esse quadrilátero, né? A gente não sabe se é um quadrado ainda, mas eu já vou mostrar para vocês que sim, se trata de um quadrado. Então, a gente vai lá. Ó, ele fala que a altura desse triângulo amarelo é 1, né? Quer dizer, então, como esse daqui é paralelo a esse lado aqui, ó, lembrando para vocês, né? Então, a gente tem aqui como valendo 1 e aqui valendo 1 também, né? A altura, aqui, ó, essa altura aqui vale 1. Portanto, esse quadrado aqui vale 1. Eu vou colocar a C aqui desse lado aqui. Então, a gente já tem, ó, a área do quadrado igual a 1 vezes 1. Sem problema nenhum, a gente chega nisso daqui. Área, triângulo. Beleza. Agora chegou a parte um pouco mais interessante aqui pra gente. Vamos lá. Essa linha vermelha que eu tracei agora, que eu vou até aqui, ó, essa que eu pintei de verde, ela divide a base desse triângulo aqui em 2 partes iguais, né? A partir do momento que ela divide em 2 partes iguais e o todo vale 1, quer dizer que esse pedacinho aqui vale meio. E como essas duas linhas aqui, ó, essas duas retas são paralelas, esse pedacinho aqui vale meio também. Uma vez que esse pedacinho vale meio, e essa altura aqui, ó, a altura desse triângulo aqui, ó, vocês estão vendo? Vale 1 também, né? Porque ao lado de um quadrado, a gente já consegue calcular, né? Essa área aqui, a gente tem que calcular ela 2 vezes. Mas a gente tem aqui, ó. Quanto que vale a base
do seu triângulo aqui? Meio. E quanto que vale a altura dele? Vale 1. Dividido por 2. Então, a área da região rosa é nada mais, nada menos que 1 vezes 1 mais 2 vezes meio vezes 1 dividido por 2. 1 vezes 1, 1. Mais 2, simplifica com o 2, né? Vai ficar 1. Meio vezes 1, meio. Você vai chegar que a área da região rosa vale 1,5 centímetro quadrado. Assim a gente resolve essa questão. Dessa forma que eu desenhei aqui, ó, mantendo os outros rascunhos que tinham aqui e aqui, você conseguiria, fazendo essas contas que eu fiz aqui e aqui, e nas outras questões também, né? Principalmente o desenho, você poderia desenhar aqui também, agrega a sua questão, você conseguiria os 20 pontos, né? Para quem não sabe, a UBMAP vale 20 pontos cada questão. Essa correção regional e a correção nacional aqui é o quanto cada corretor está dando para suas questões, ok? Essa daqui deve valer uns 4 pontos, essa daqui uns 6 e essa daqui uns 10, sabe? O item A normalmente vale menos, o B um pouquinho mais e o C é aquele mais importante, o que vale mais e normalmente o mais difícil, né? Exigiu aqui você ter essa visão de dividir de dividir o quadrilátero, coisa que não precisou nos outros, né? Então, é isso que é o MAP cobra e eu vou tentar trazer ainda mais questões. Eu também faço a UBMAP esse ano pela última vez, e quem sabe eu não consiga meu primeiro ouro, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.